Boa noite, queridas e queridos do meu Instagram, que estão todos em quarentena em suas residências. Espero que sim. Só um minutinho. Você consegue pegar o apoio pra mim? Pra gente tentar dar um improviso aqui, ó. Colocar de alguma forma aqui. Oi, Biazinha querida! Coisa linda da minha vida. Minha irmãzinha aqui. Gente, vocês conhecem a fulana de tal? A quase new consagrada do Shalom. Ela vai fazer uma live aqui com a gente em breve. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Você que é jovem, você que sente que tem um carisma diferenciado, algo aí que Deus tem te inquietado, continua aqui para você ver o dia que vai acontecer a live com a fulana de tal. Já vai no Instagram dela agora. Já segue ela no YouTube, já vê que quase new consagrada, maravilhosa que essa menina é. Hein, amado? Você consegue pegar pra mim um apoio pra tremer menos? Gente, Bárbara, seja bem-vinda. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nesse primeiro minuto é aquele momento jabá. A gente sabe que o primeiro minuto, já estamos quase no segundo, é o tempo valioso para que essa live ela se estenda para mais pessoas, que outras pessoas tenham uma maior visibilidade da live. Então, nesse momento, você vai clicar aqui no aviãozinho e vai encaminhar para as suas amigas todas, grávidas, não grávidas, porque a gente, em plena epidemia e em plena pandemia, esse assunto de hoje é importantíssimo. Então, não! Putz, vocês não viram isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa live eu não vou nem salvar, porque pareceu aqui que eu só fico arrumada daqui pra cima, né? É tipo o William Bonner. Vocês sabem de nada, que o William Bonner ele fica a parte de baixo de pijama. Então foi tipo o que aconteceu aqui agora. Mas quem não viu, viu. Quem não viu, não adianta voltar, porque eu vou excluir essa parte do vídeo, tenho certeza. Seguinte, encaminha pras amigas, clica aqui no aviãozinho, encaminha lá, papapá, já vai mandando pra todo mundo que estiver online, tá bom? Cortei o cabelo. Você gostou, Ana? Ficou legal, né? Obrigada. Eu falei que ela era quase uma anel consagrada porque ela vai se consagrar no Carisma Shalom na comunidade em abril, no mês que vem. Então ela é quase uma consagrada. Ela já teve a respostinha dela positiva. Ela era da minha célula quando eu era da Missão Niterói. Então ela tá aí vivendo esse tempo agora. Pensa, vivendo esse tempo de quaresma, de quarentena, esse tempo de espera e esse tempo de quase consagração. Então a vida dela deve estar uma emoção só, né? Imaginem. Será que a Sussu já está por aqui, minha querida convidada? Mais do que especial, minha convidada do dia? Como não? Ela ainda não está aqui. Suelen, por favor, apareça. O digníssimo dela já está aqui. Júlio, avisa sua namorada que a galera... Ah, chegou Sussu. Então, gente, eu tô brincando bastante, mas é bom também descontrair, né? Pra gente não ficar nesse clima pesado. De clima pesado já basta tudo que a gente tem visto na TV, a gente sabe que é sério, mas vamos descontrair um pouquinho. Eu vou entrar aqui com a Suelen agora. Eu queria pedir pra vocês o seguinte, gente. No final, a gente vai tentar responder algumas perguntas no final da live. Só que quando vocês enviam a pergunta aqui nos comentários, a gente perde, porque vai subindo, 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 porque vocês comentam muito e é bom que comentem, viu? Podem comentar. Mas sobe e a gente perde. Então eu vou pedir para que vocês enviem as perguntas aqui no pontinho de interrogação. Abaixo do meu rosto, lá embaixo, do lado do aviãozinho, tem uma interrogaçãozinha. Então vocês já podem, desde agora, deixar sua pergunta lá, que a gente vai clicar aqui na hora de responder. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Vou botar a Suelen aqui porque ela já tá chamando. Minha dupla, minha querida, minha irmã de comunidade, minha amiga, minha parceira de tantas horas. Ah, maravilhosa! Tudo bem, Sussu? Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, tirando aí, né? Quarentena? Tirando aí essa rebordosa tudo que tem acontecido a nível mundial, dessa vez é real e oficial, não é exagero. Tirando isso, graças a Deus está tudo bem, a gente está conseguindo viver bem aqui a quarentena, se cuidando direitinho como deveria.
Todo E mundo vamos lavando bater as papo, né? mãos, ficando em casa. Lavando as mãos toda hora. Gente, olha esse de lavar mãos, tão bonito. Vocês viram umas artezinhas que começaram a rolar nos primeiros dias, dizendo que a Canção Nova estava orientando a lavar a mão rezando o Pai Nosso, né? Que durante a oração do Pai Nosso era o tempo suficiente para você lavar a mão corretamente. E eu comentei disso aqui em casa. Gente, os meus meninos, toda hora que eles vão lavar a mão, eles de fato lavam a mão rezando o Pai Nosso. É a coisa mais Ai, linda. meu Eu vou Deus. filmar, eu vou filmar para vocês verem, é muito bonitinho. E o Emanuel mais novinho, de 3 anos, ele às vezes ele reza o Pai Nosso, às vezes ele reza a Maria e às vezes ele faz oração espontânea. Queria agradecer pela O mamãe, melhor. pelo papai, pelo meu dia de hoje. Eu vou filmar isso para vocês verem. É muito lindo, é muito bonitinho. Mas, Su, eu queria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece, para a gente poder Então, começar a gente, papiar. boa noite. Meu nome é Suelen, sou doula, quase enfermeira, quer dizer, agora eu não sei, né? Que dizem que vão antecipar as formaturas, Então, quase, mais quase porque tá ainda, né? precisando de gente na assistência. Mas eu tô no nono período de 10, né? No quinto ano. Sou doula há quase 3 anos, consultora de amamentação, quase consagrada, agora eu não sei quando vai ser a missa, como é que vai ser. Enfim, estamos aí para conversar um pouco sobre essa pandemia, né? Tem muita gente bem, aliás, nem preocupada, né? Desesperada, né? Sem saber o que fazer, muita gente ansiosa. Né? E realmente, né? Agora é tempo da gente rever aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente pensou, porque as situações são outras, né? As circunstâncias são outras. Então a gente precisa parar e pensar para poder prosseguir, né? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias extraordinárias que se apresentam, ainda mais essa, né? Que é uma coisa bem, bem, bem extraordinária mesmo. Eu não sei se... Quer dizer, nunca presenciei uma coisa assim, né? Nossa geração nunca presenciou uma coisa assim. Não, a minha Então, também não. Não tenho a idade da Suelen, gente. é tudo novo, muito novo para todo mundo. Então, a gente tem que se adequar. Pode ser que demore um tempo, mas a gente vai precisar se adequar. Ainda mais a gente, né? É doula, a gente tem que estar na assistência, só que está tendo aquele negócio, né? Uma resistência, porque a gente precisa ficar em casa. Mas as mulheres vão continuar engravidando, vão continuar parindo, as violências vão continuar acontecendo. Né? Então, as mulheres precisam continuar sendo orientadas, continuam precisando da gente. Como que a gente pode ajudar nesse tempo? Né? Como que o coronavírus pode impactar, né, nessa gestação, nesse parto? Nina, já tive gente vindo me procurar, querendo fazer cesárea de medo do coronavírus. Ai, Então, a gente gente. precisa esclarecer, né, o que é, com as medidas a serem tomadas e refazer os planos, né? É. Su, antes de você engrenar mesmo no assunto, eu vou só contar um pouquinho, porque é a Suelen que vai conduzir essa live, viu, gente? Minha convidada mais que especial, vou ficar falando a live inteira de jeito nenhum, ela que vai conduzir. Mas eu vou só contar um caso, rapidinho, que aconteceu ontem, né? A maioria das minhas gestantes de março, na verdade, os bebês nasceram com DPP para março, no caso, os bebês nasceram em fevereiro. Alguns até prematuros, nasceram em fevereiro. E para março eu fiquei com uma única gestante que está com DPP agora, ela está atualmente a termo. Né? E o parto dela seria aqui no Rio, ela é de uma outra cidade, mas ela ia ficar aqui no Rio, hospedada num determinado lugar, e ela ia em trabalho de parto ativo para a maternidade do SUS de referência. Ela mora em outra cidade que não tem nenhum caso confirmado ainda do Covid. E ela, percebendo tudo isso, ela ficou apreensiva, né? Que ela vem fazendo no Rio para ter o filho, sabe? Ela ficou apreensiva, ela veria com a família inteira, com o esposo e com o filho mais velho. O filho mais velho tem asma. Então é óbvio, né? É uma preocupação mais do que compreensiva, né?
E aí a gente se reuniu para pensar em novas possibilidades, né? Do que fazer, né? A gente já tem ouvido também que algumas maternidades podem ser que não recebam mais as doulas. Então, isso eu até orientei hoje de manhã nos meus stories, que é importante que a gestante, a doula, entre em contato com a maternidade para saber como que está aquela atual Uhum. maternidade agindo em relação à assistência da doula, né? Então, tinha essa questão também na maternidade em que ela ia ter. Então, ficou aquela apreensão, e aí foi quando nós pensamos na possibilidade, ela já tinha pensado no primeiro momento, mas não tinha dado certo, no parto domiciliar. Então, foi uma mudança estratégica, foi o que eu falei para ela, né? De fato, o parto ele nos tira da posição de agir para alguma decisão, né? O parto ele Uhum. já faz isso, ele já tira a gente do nosso centro. Porque quando a gente quer ter o parto normal, a gente não decide nada. Quem sabe é Deus, né? Deus é que leva, Deus que sabe o dia, que sabe a hora, que sabe como vai ser, que sabe tudo. Então, já nos desestabiliza daí. E viver esse momento do termo dentro de uma pandemia dessa, Que eu falei para loucura. ela, não veja isso como ruim, né? Você teve uma graça de permitir que o seu parto esteja totalmente nas mãos de Deus. E aí nós replanejamos para que ela tenha um parto domiciliar. Então vai ser um parto domiciliar, peço que, né, entre em oração, vai ser o primeiro parto domiciliar que eu vou assistir. Yes! os primeiros 3 desse ano, que eram domiciliar logo em janeiro, 3 primeiros, eles não puderam ser parto domiciliar porque eles foram desindicados por algumas circunstâncias que aconteceram no final da gestação. Então agora, confiando em Deus aí, que seja o primeiro parto domiciliar. Foi uma estratégia segura, mas acho que a Suelen vai também descer um pouquinho nisso aí, né, Su? Eu Vou acho deixar contigo agora. que mais do que nunca é tempo da gente pensar, né, no par domiciliar. Gente, já era uma opção segura, né, onde você fica na sua casa, você se protege das bactérias do hospital, né, não tem muito fluxo de gente, ainda mais agora, gente. Só vai chegar, no máximo assim, 2 enfermeiras, nossa, toda descabelada, 2 enfermeiras e a doula para dentro da sua casa. Não vai ter aquele fluxo de mulheres, de visitas, de acompanhantes do hospital, né? O parto domiciliar já diminui o risco, né, de infecção hospitalar, que é grande, né? No hospital a gente sabe que tem muita bactérias, muito vírus, muito tudo. É muito mais fácil você ser contaminado no hospital, né, do que dentro da sua casa. Então, sim, é uma É coisa a uma se opção. pensar. É uma opção. Infelizmente, assim, e eu recomendo, primeiro, antes de falar do infelizmente, recomendo quem tem DPP para os próximos meses a tomar decisão, tipo, já. Porque Sim. as equipes costumam aceitar as mulheres até 28 semanas. É uma responsabilidade muito grande acompanhar um parto fora do ambiente hospitalar. Aquela equipe precisa acompanhar o teu pré-natal, né? Exatamente. Que, Nesse inclusive, o caso, Su, pré-natal também é feito em casa. nesse caso dessa gestante, ela já vinha sendo acompanhada com uma enfermeira obstetra que ela ia também acompanhá-la em trabalho de parto. Então Sim. possibilitou essa opção, né, de só mudar o plano, né, para ser um parto domiciliar, mas ela já tinha esse acompanhamento. Então a Então, gente que não sabe como que serão nos próximos meses, né? pois é, né? Inclusive diminui as saídas, né? Porque o pré-natal é uma coisa que não existe alta, por exemplo. Eu já estou vendo muito picareta dando alta de pré-natal por causa do coronavírus. Pelo amor de Deus. É crime isso. Não existe alta de pré-natal. Então, Pode se mais. você tem pré-natal, você tem que continuar saindo para o seu pré-natal, certo? Para o pré-natal, gente. Esse pode, tá? É, você sai de casa, vai para o pré-natal e volta. Não é para ficar saracoteando na rua, né? Até Isso. porque a gente não sabe ainda, né? Ainda são muito, muito poucos estudos. A gente não sabe ainda se o Covid tem algum efeito, né? Nas gestantes, nos Os bebês. casos, né? Isso. Nos casos estudados até agora, não teve, né? Não teve transmissão vertical, né? Pela placenta, pelo cordão umbilical, pelo líquido amniótico, pelo leite materno. Não teve. Mas ainda é tudo muito novo, é tudo muito pouco para a gente ter, né, uma certeza científica, dizer certamente, não, nada vai acontecer, fique tranquila.
né? Mas a vida é isso, gente. Isso é a vida acontecendo. As circunstâncias se apresentam pra gente e a gente tem que viver, Isso. certo? Então, assim, infelizmente aqui no Rio os médicos não atendem PD, porque isso seria uma saída para muitos médicos também, né? E as equipes que a gente tem não vão dar conta de um Rio de Janeiro inteiro para parir, né? Fora que, óbvio, nem todo mundo vai parir em casa, nem todo mundo tem condição financeira, nem todo mundo é de baixo risco, né? As mulheres de risco de alto risco, vão precisar continuar parindo no hospital, né? Com os nossos obstetras, né? E o pré-natal continua, precisa ser bem acompanhado, né? A boa assistência precisa continuar, né? Quando que, por exemplo, vamos supor que uma gestante pegou coronavírus e entrou em trabalho de parto. Provavelmente esse parto não vai ser domiciliar, né? Se essa pessoa tiver sintomática, a sintomática muitas vezes a gente nem vai ter como saber, porque não tem teste para todo mundo. E quando que a cesárea vai estar indicada? Isso é o médico que vai dizer. Mas não vai ser simplesmente porque você está com coronavírus, né? A gente sabe, tem escutado falar, que o que o coronavírus causa são sintomas respiratórios graves, né? Então aquela mulher talvez seja operada se ela estiver saturando muito mal, né? Que é a saturação de oxigênio, né? A circulação de oxigênio no sangue. E se ela estiver muito dispneica, que é com aquela respiração bem pesada, bem dificultosa, com muita falta de ar mesmo, né? Que pode prejudicar até mesmo o suporte de oxigênio para o bebê. Então, esses casos sim. Mas não existe, gente, fazer uma cesárea de emergência sem entrar no trabalho de parto, sem sintoma nenhum, por causa da pandemia do coronavírus. Como já ouvi falar que já tem gente aí operando. Entendeu? Já tem. Gente, o pessoal é oportunista. É oportunista. E ao mesmo tempo, a gente vai precisar abrir mão de várias coisas, né? As nossas consultas pré e pós-parto que a gente ama, que é sempre aquela festa, provavelmente vão ter que ser online, né? A gente vai precisar se adequar, né? Os chás de bênçãos, os ensaios fotográficos não são coisas que são indispensáveis, né? E nesse tempo a gente precisa voltar àquilo que é essencial e ficar dentro de casa, né? E viver na simplicidade que as nossas avós viviam quando iam parir, né? Quando viviam, né? Sem muitas tecnologias. Às vezes a gente fica muito perdido sem essas tecnologias, sem ter muito o que fazer, sem ter que sair para o trabalho, sem poder ir para a rua. Né? Mas a gente pensa nos nossos avós, nossos bisavós, eram assim que eles viviam, né? A gente precisa se adequar e voltar a esse essencial, né? Certeza. E você falou em relação à cesárea, né? Essa indicação aí da cesárea por conta da pandemia, né? Não sei, porque eu não ouvi ainda falar, mas pensa só, né? Uma grávida a termo a partir de 37 semanas. Uhum. O médico indica uma cesárea porque ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas de certa forma ele está tirando aquela criança que está ali protegida para viver a pandemia aqui do lado de fora. Então é uma falsa proteção, porque a gente também não sabe as consequências para os recém-nascidos. Então a gente não sabe de fato o que será daqui para frente em relação à epidemia, pandemia, a gente não sabe. Então, mas a gente também não sabe se quando esse bebê nascer, sei lá, com 42 semanas, como que vai estar o cenário. Né? A gente não sabe se vai ser melhor agora ou melhor depois. Então, tirar também esse bebê muito antes e permitir ele ficar recém-nascido durante a pandemia. Então, todas essas questões pequenas assim que estão envolvendo isso são muito complexas. Então, quando é o melhor tempo? Gente, o melhor tempo é quando a criança quiser nascer. Porque a gente sabe que é o tempo dele. Então, ele já vai estar melhor preparado para o que vier, para o cenário que tiver, né? Fora que, né, vamos pensar, gente, o trabalho de parto inicia quando o bebê está com a maturidade pulmonar em dia. Esse vírus ataca justamente o sistema respiratório, né? É uma coisa que eu brinco quando eu falo, né? Como eu sou quase enfermeira, a gente sabe a diferença de um bebê que nasceu de parto normal
para um bebê que nasceu de cesariana, muitas vezes só de auscultar o pulmão. Imagina um bebê de cesariana que já tem uma dificuldade respiratória maior pela cirurgia, fora prematuridade provocada e outras coisas que vem com uma cesariana eletiva, né, não emergencial, né, sendo exposta a um vírus desse. Né? A gente escuta que não, porque a letalidade é muito baixa em crianças, em etc., em jovens até 50 anos. Realmente é. Realmente é. Mas, se uma pessoa vem com um problema respiratório, aumenta muito, muito, muito o risco e a taxa de letalidade. Né? Eu vi a notícia esses dias, um jovem de 20 anos que morreu. Né? Fora do grupo de risco. Sabe? Então, a gente não pode, né, expor as crianças a isso. A mesma coisa com a amamentação, gente. Nesse tempo, principalmente, que a gente está vivendo incerteza, a gente não sabe se vai ter fórmula no mercado para vender, porque o pessoal está fazendo estoque. Eu li uma notícia hoje que a fralda descartável já está faltando no mercado. Né? Como é que a gente vai deixar de amamentar? Então, qual a recomendação na amamentação? Né? Se aquela mulher está assintomática, está tossindo, teve febre, está com qualquer sintoma de gripe, ela vai lá, bota a máscara na hora de amamentar, né? Amamenta e depois tira. E ok. Sabe? A gente não precisa ficar se alarmando muito. A natureza é sábia também, né? E como que o leite materno também protege aquela criança, né, de tantas doenças. Né? A gente brinca, né, que o colostro, o primeiro leite, né, é a primeira vacina do bebê, que aquilo é cheio de anticorpo. Né? E o leite materno, inclusive, ele nunca para de ter propriedades. Porque falar que deu 6 meses, deu 1 ano, cada um fala um prazo diferente, né? Acabou, é só água. Não, gente, não é só água. Pelo amor de Jesus, não é só água. Digo, testemunho que não é só água. 3 anos e 11 meses. Pois é. Não, e quantos testemunhos a gente vê dos pais, né? Às vezes a criança adoece, não consegue comer nada e o que sustenta ela é o leite materno. Com 1 ano, com 2, com 3, se ela mamar, o leite materno sustenta aquela criança. Né? Então, O leite até muda, né, Sussu? Você muda. sabe dizer melhor do que eu. O leite até muda quando a criança não está bem de saúde, né? Sim, porque o contato, né, da boquinha da criança com a areola da mãe vai, de certa forma, mandando um sinal para o corpo materno dos anticorpos que a criança precisa. Então, o leite muda de composição para levar esses anticorpos para o bebê. Né? Isso é uma coisa também... Não saiu, Beto, o que você falou. Tremendo. Pois é. Não, isso é uma das vantagens também de você ter o seu filho em casa. Né? Porque as bactérias que o seu filho vai ser apresentado não são só as bactérias da sua casa. Né? Os vírus, ele não vai ter nada tipo de fora ali para atrapalhar, né? Para contaminar, assim, né? Por isso que os profissionais precisam ter cuidado, porque as bactérias que o bebê precisa é a bactéria da mãe. O colo que o bebê precisa ir é o colo da mãe, o colo do pai, do irmão, até do pet, sabe? Porque são as bactérias de casa. A gente que tem que ter cuidado. Né? Os profissionais que estão no parto têm que ter cuidado para não levar as nossas bactérias para aquele bebê. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, gente, não precisa ter tanta preocupação assim, tipo, com álcool, com tudo. Isso fora da pandemia, tá, gente? Em parênteses. Dentro de casa, porque as bactérias de casa são as bactérias de casa, mas visita tem que ter cuidado. Aliás, isso é outro ponto. Não é época de visita. Não é época de visita. Tem gente que vai ficar super chateado. Tem gente que vai ser a desculpa perfeita. Não é época de visita agora. Né? Visita só de profissional de saúde, se você for sair para ir para o médico, ou se o médico vier na sua casa, que no Rio acho que não é permitido nem outras especialidades médicas.
não tenho certeza. Ou enfermeiros podem, né? Enfim, visitas só essenciais, né? Tudo aquilo que não foi essencial nesse tempo, infelizmente, a gente precisa abrir mão. A gente é um povo muito caloroso, que gosta de receber as pessoas, gosta de abraçar, gosta de beijar. E por um bem maior, a gente precisa realmente se privar disso, né? Sim, com certeza. Os bebês que nasceram, tem bebês que nasceram em fevereiro que eu ainda não fiz a visita pós-parto. Porque na época, antes do carnaval, eu já estava gripada, então eu já estava tossindo, nada de corona, viu, gente? Mas eu já estava tossindo e é óbvio, né, que você já espere que uma pessoa resfriada, gripada, não vai visitar um recém-nascido. Então eu expliquei para as minhas puérperas que nós iríamos adiar um pouquinho aquela visita pós-parto. E aí depois veio essa onda de corona aí que eu não fui visitá-los mesmo. Porque, gente, Agora vai ver recém-nascido, por favor, pelo ninguém vai FaceTime, arriscar nesse WhatsApp tempo. vídeo. Só por vídeo. Por Faz vídeo. chamada de vídeo para ver o bebê, para conhecer o bebê. Mesmo que você não esteja nem com sintoma. Esse não é o momento de você sair de Sim. casa para você visitar nenhuma puérpera, nenhum bebê, não. Faz várias chamadas de vídeo, conversa por telefone, mas não é o momento, gente. Eu digo isso assim com pesar, porque eu sou uma pessoa que quando eu tô puérpera, eu gosto de receber o mundo inteiro na minha casa, sabe? Eu gosto de falar 4 horas sem parar, contar como que foi o parto, ficar conversando, batendo papo. Eu gosto de gente, mas esse de fato não é o momento. Se fosse eu, ia ser sofrido para mim. Então eu me compadeço de vocês gestantes, me compadeço dos parentes, mas vamos nos unir nesse momento. Não é momento para isso. A Suelen tá alinhadíssima. Pois é, eu tô preocupada porque tem muita gente que a ficha não caiu, né? De que a situação é grave, que tende a piorar, né? De ontem para hoje, praticamente dobraram os casos confirmados. Eu não sei se vocês viram, né? Que de 400 e pouco tá chegando a 800 casos confirmados. E as suspeitas também aumentaram, tipo assim, de 1.000 para 11.000, de 4.000 para 11.000, um negócio assim. Né? Então o negócio tá se espalhando. Se a gente tá num plano muito grande, assim, de todo mundo ter que trabalhar de home office, de ninguém poder andar em pé dentro do ônibus, né? A Isso, ponta do viu hoje motorista não essas poder novas sair. orientações em relação ao ônibus, né? Se o motorista achar que aquele ônibus está cheio, ele tem autoridade para não parar mais no ponto, para seguir E direto e não não deixar mais seguir. ninguém. E não seguir Não se tiver seguir. cheio demais. Né? E entre outras coisas, os shoppings fechados. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Todos os shoppings fechados, com as lojas fechadas. A Disney tá fechada, gente. A NBA parou. A NBA parou, o futebol parou, tipo, coisas nunca antes vistas na história desse país. Então as pessoas não estão levando a sério. Eu vejo com muita tristeza as praias cheias. Minha mãe precisou ir no mercado porque a geladeira daqui de casa quebrou e teve que jogar muita coisa fora. Infelizmente, as coisas estragaram de um dia para o outro, né? Hum? Aí ela falou, gente, Esse calor. o mercado lotado. O mercado lotado e lotado de idosos, o que é pior. Né? E a responsabilidade dos idosos é nossa. Nós que somos filhos, netos, temos responsabilidade por esses idosos, a gente tem que arrumar o nosso jeito de deixar eles dentro de casa. Né? E o pessoal tá saracoteando na rua, sem ter noção do que tá acontecendo. É cada absurdo que eu escuto, que até Deus duvida, eu acho. Né? E a gente Eu até precisa contei, né? conscientizar o povo. Eu até contei ontem lá no feed, né? Da aventura das mexias, que quando eu falei da situação toda, expliquei, elas correram para o mercado. 3 delas correram por mercado, outra delas correu para feira, mas depois elas me prometeram, nós não vamos mais sair, a gente só precisava ficar no tecido. Falei, tá bom, dessa vez passa, mas não é para sair de novo, senão eu vou amarrar vocês aí dentro da casa de vocês. Ameacei elas. E aí, quando eu também precisei sair ontem, depois da saída da casa delas, eu encontrei um senhorzinho numa farmácia que ele tava, sim,
se tiver que morrer, eu vou morrer, porque eu tô velho. Ele era diabético. A menina da farmácia que estava me atendendo, ela ficou apavorada. Ela falou assim pra ele: então o senhor vai sentar lá naquelas cadeiras e vai aguardar eu atender ela aqui, porque vai demorar. Ela estava vendo os remédios da receita e estava lá fazendo, né, o cadastro e tal. Então ia demorar mesmo o atendimento. E quando ele se expressou dessa forma, a gente percebeu que ele não era uma pessoa que estava nem aí para os cuidados, né? Então ela falou: então o senhor vai aguardar lá na cadeira, espera aqui enquanto o atendimento vai. Enfim, eles têm mais dificuldade mesmo de entender, eles estão nessa vibe de já tô velho mesmo, já posso morrer, mas e o outro, né? E o olhar pelo outro? Que nem Então, a e o olhar senhorinha. pelas grávidas? Pelos A gente não bebês. sabe, a gente não sabe dizer exatamente o que pode acontecer. Teve uns relatos na China, né? Com algumas mulheres grávidas que contraíram Covid, os bebês nasceram. Mas são poucos casos para você dar assim, uma certeza de que vai acontecer. Não é determinante ainda, a gente não sabe o que a grávida pode passar, a gente não sabe o que um bebê recém-nascido pode passar. Então, está muito incerto ainda, não tem uma grande quantidade de casos, mas virão. São casos que virão e a gente precisa evitar. Pois é, gente. Eu nunca vi o governo se movimentando tanto. Então a gente deve acreditar, porque, né, são planos de contingência assim, muito grandes. Hospital de campanha sendo construído, profissionais formando antes para poder ter gente para atender o povo, né? Mas eu ia falar da senhora no mercado, na fila do mercado ontem, conversando com a minha mãe. Tipo, a minha mãe falando, né, para não sair, que ela era idosa, que os idosos são mais suscetíveis e tal. Ela, minha filha, mas eu não vou pegar esse negócio não, porque Deus tá com a gente, Deus é mais. Gente, a gente precisa entender, é Deus que fala, tá? Não sou eu. É que toda autoridade é constituída por Deus, a gente precisa obedecer às autoridades constituídas. Todas essas medidas não estão sendo propostas à toa. Né? A gente precisa ter cuidado em ter o disparate de falar que não vai pegar porque Deus é mais, gente. Pelo amor de E Deus. assim, gente, com todo respeito por essa senhora que falou isso, tá, Su? Ela pode ser super especial para Deus, mas assim, tantas pessoas que são super especiais para Deus já foram, né? Sim. Então, assim, eu acredito no poder de Deus. Deus, sim, vai sim nos proteger. Inclusive, isso é um dos poucos fatores que tem me alegrado muito nesse tempo, ver o quanto as pessoas estão crescendo na unidade, na oração. Sim. Na oração. Diversos movimentos sendo feitos em vista da oração. Gente, a Cláudia Raia! Eu adorei esse comentário lá no grupo. As pedras falarão. A Cláudia Raia está fazendo um movimento para o povo rezar, se unir em oração. Então, eu nunca vi isso também acontecer, né? Isso é uma das poucas coisas que tem me feito achar belo esse momento, né? Então, sei nem porque comecei a falar disso, da oração. Que a senhorinha disse que Deus protege ela. Deus protege o universo, gente. Deus protege a todos, mas a pandemia tá aí. Não foi Deus que mandou, mas ele permitiu. Então, se foi permissão de Deus, qualquer um de nós está à deriva, né? Ela muito mais do que eu, a gente já sabe pelos números. Então, ela pode ser muito especial para Deus, mas muitos outros que também são muito especiais para Deus já foram. E a boca das autoridades é a boca de Deus nesse momento, né? Ele mesmo diz isso na palavra. Então a gente tem que ouvir, tem que obedecer, gente. A gente só pode sair se for necessário. Se eu tiver um parto para atender, eu vou sair. Eu não vou sair para dar um rolê. Exatamente. Né? A gente sabe, tá vendo aí, as aulas foram as primeiras coisas a serem canceladas. Né? Depois a gente viu aí shopping fechando, shows sendo cancelados, né? A gente já viu que até cinemas, qualquer coisa que tem reunião mais de 10 pessoas, até meu aniversário, gente. Meu aniversário só quem era de casa mesmo. Enfim, tem até o meme dos aniversários, né? A galera de março e abril, sozinho, com bolinha e o pessoal todo encapotado. É isso, gente. É a circunstância de hoje. A gente, depois, né, aderir na galera das festas, né? Não cancele, remarque. Mais pra frente a gente celebra a vida e a saúde, isso. Né? O mais importante. Hoje passou um aniversário de uma menina chamada Luísa, de 14 anos, você viu? Gente, eu tô tão sensível, sério.
Eu tô me emocionando com qualquer coisa. Eu não tô grávida, viu? Não que eu saiba, pelo menos. Diz que Mas daqui a eu fico 9 meses vai ter um baby boom que a gente vai Vai chamar eles ter. dos Pode vir, manda pra mim que eu tô os querendo. coronas. A minha geração é chamada dos millennials. Essa geração dos bebês que vão nascer daqui a 9 meses vão ser os coronials, que estão dizendo. Ah, que ótimo. Coronas Baby. Ô, senhor, só a gente mesmo pra estar brincando com coisa séria, né? Mas nem lembro o que eu tava falando. Que eu falei isso? Da Luísa, de 14 anos, do Ah, da aniversário, que você ia Luísa, falar. gente. A Luísa, ela fez aniversário, precisou ser cancelada a festa, e a mãe falou no grupo do condomínio. Nossa, mas foi tão bonito. Sério, emocionante, tô muito sensível. Que os vizinhos, filmou assim, os vizinhos acendendo a luz e apagando, e todo mundo da janela gritando, Luísa, parabéns! Foi muito Ah, que emocionante. bonito. Assim, a gente tem outras formas, né, de comemorar, né? Agora, Su, eu queria falar assim, que você falasse um pouquinho. Tá, Roberto, eu já entendi que é sério. Suelen, eu entendi que é sério. Eu já entendi, eu já não tô mais saindo de casa. Beleza. Me dá um pouco de água, por favor. Mas eu falei que eu ia deixar a Suelen falar, eu tô falando pelos cotovelos. Não. Mas eu tô a termo, Su. Eu tô a termo. Eita, travou aqui o meu. Ai, não, peraí. Eu tô a termo. O que que eu faço? Eu já tô com 37 semanas ou mais. Na prática, o que que eu posso fazer? Então, você tá a termo, você não tem muito o que fazer. Você vai ter que sair para o hospital. E essa é uma situação que se enquadra no emergencial. Mas você não vai procurar o hospital assim, eu tô com contração de 20 em 20 minutos. Tipo assim, tô sentindo alguma coisa diferente. Não, porque vão te mandar de volta para casa e você vai perder a viagem. Né? Nessa altura do campeonato, você vai ao hospital. Se, por exemplo, você tiver um sangramento abundante, você vai para o hospital. Se você tiver uma perda de líquido expressiva, principalmente fora do termo, se for bolsa rota, a gente pode esperar 18 horas. Se você tiver com contrações pelo menos de 5 em 5 minutos, né? Ou se você sentir o bebê parar sem mexer por mais de 3 horas, mesmo após você comer. Né? São os casos que você vai sair para ir para o hospital. Você não vai sair se você tiver uma gripezinha, por exemplo. Você vai ligar para o seu obstetra, para a sua enfermeira, para quem está te acompanhando e vai perguntar. Né? Porque gripe não tem remédio, gente, de gripe. Isso já é antigo. Gripe se cura com bastante água, com a canja da vovó, com chá, né? E ficando em casa e fazendo repouso. Até, enfim, estado febril, leve. Você é alguém da sua família, você não vai para o hospital. Se você tiver com bastante tosse e febre, você pode até ir assim, para a unidade básica de saúde, né, que é o posto de saúde, a clínica da família, ou para o consultório médico. Para emergência, isso fora caso obstétrico, né? Os casos obstétricos eu já falei. Para emergência, você vai se você tiver com muita falta de ar, né? Com muita prostração, com cansaço, né? Coisas que não dá para aguentar Que te realmente. impossibilite mesmo, né? Isso. Uma falta de apetite muito grande, né? Um cansaço que você não consegue comer, você não consegue levantar. Né? Não é o cansaço característico da gripe comum. Né? Um cansaço respiratório muito grande. Aí sim, você vai para o hospital. Inclusive, gente, antes de procurar uma emergência, quem tem plano, liga para o plano. Né? Porque muitos planos estão disponibilizando aqui médicos para ir em casa. Né? Ontem, a minha avó, ela começou a ter uma prostração, né? Começou a tossir, né? E teve um caso de Covid confirmado lá no condomínio dela. A gente o quê? Já se desesperou, obviamente. Falei, pai, não leva lá para o hospital, eu vou aí examinar primeiro. Mas foi a sabedoria do espírito, gente. Que eu falei para ele, liga pro plano, pergunta. E foi o médico lá avaliá-la. Né? O que foi ótimo, porque era só um início de pneumonia.
né? E o último lugar que ela deve ir nesse momento, tendo 80 anos, é para emergência de um hospital. Né? Então, o médico mesmo que foi em casa já prescreveu antibiótico. Né? Não há indícios de que seja, né, Covid-19, coronavírus. Já prescreveu antibiótico, ela já vai começar a tomar e vai ficar lá na casinha dela. Né? E a mesma coisa, só vai procurar emergência se tiver sintoma respiratório grave. E no caso da gestante não está ainda a termo, mas ela quer se preparar para caso a pandemia e a epidemia persistam nos próximos meses. Qual é a melhor opção? Ela ainda não estando a termo. Então, tem que se considerar se você é de alto risco, se você é de baixo risco, a sua realidade financeira para você planejar o seu parto, né? Quer dizer, fora da epidemia eu já não pensaria 2 vezes em parir em casa. Na epidemia, muito mais. Mas se você tiver essa possibilidade, vai, pesquisa os riscos, você tem que se sentir segura de parir em casa. Não adianta você querer um parto domiciliar e não sentir segurança. Né? Por isso também que muitas equipes só aceitam até 28 semanas, porque dá tempo de ver se aquele casal realmente está seguro. Sim. Né? Você tem que ter segurança na fisiologia do parto, você tem que ter segurança, né, no parto domiciliar, na fisiologia do parto em casa, tipo, que é seguro. Sabe que você tem que ter segurança na enfermagem, porque muita gente deixa de parir em casa porque o médico é proibido aqui no Rio de Janeiro. Muita gente deixa de parir, inclusive na casa de parto, que tem uma ambulância na porta, porque não tem médico, e o médico é Deus, entre aspas, entendeu? Então, você precisa se encher de informação, né? A gente já disponibiliza muito material gratuito, grupo no Telegram, consultas online agora, né? Porque a gente precisa seguir trabalhando, né? E as mulheres vão continuar precisando de orientações, né? E se encher de informação. Porque, por exemplo, agora, não sei se você já viu, mas as visitas da cegonha na maternidade já foram suspensas. Você vai ter que ir para a maternidade sem conhecer a maternidade que você vai. Né? Olha que interessante isso. Você falou em relação a confiar, né? Ter a confiança no parto domiciliar, na enfermagem. Algumas enfermeiras obstetras já falaram comigo, só nesse pequeno tempo, que maridos, né? Acho que no cenário atual o marido é o que tem mais, né? O parto domiciliar, acredito eu, assim, que o marido é o que mais tem. Que os maridos que temiam o parto domiciliar antes, agora, nesse tempo, diante da epidemia, da pandemia, eles quiseram optar e preferiram optar pelo parto domiciliar. Partiu dos maridos e das famílias que não tinham tanta segurança, agora eles estão preferindo, porque eles entenderam a gravidade da situação e perceberam que no sossego, no ambiente deles, está muito mais favorável para o tempo atual, né? Sim. Então, assim, em relação a programar, gente, isso é muito sério. Por quê? Nos próximos meses, muitas pessoas vão perceber isso, terão essa percepção. Assim como eu achei interessante que o Ítalo falou esses dias, perguntaram para ele, homeschool agora é obrigação, né? Agora vai ser obrigação para as famílias. Não, homeschool agora é liberado para as famílias. Ele falou, homeschool agora é obrigação, né, para todas as famílias. Então, assim, vejo a questão do parto domiciliar também, que antes era uma coisa assim para tantas pessoas tão distantes, mas diante do cenário que nós vivemos agora não vai me parecer que é o mais seguro? Então, se planejem quanto a isso. É importante, porque nos próximos meses vai ter uma demanda muito forte, muito grande de parto domiciliar. Então, se planejem com antecedência, vocês que não estão a termo, porque não existem 40 milhões de equipes de parto domiciliar, né? São bem menos do que os médicos obstetras. Então, se planejem com antecedência, porque também, assim como para nós doulas, também há um limite ao mês de DPPs que elas podem atender, né, na casa. Sim. Então, se ela tiver com uma DPP próxima, ela não vai poder pegar a sua, por exemplo. Então, se planejem com antecedência, porque a gente tem, sim, esperanças e acredita que isso vai conseguir, a gente vai conseguir, né,
A gente está se esforçando para que a gente trave, esse processo de evolução. Mas a gente não sabe. Aqui no Rio mesmo, ontem na coletiva ao vivo já se falava de 20 semanas, de 3, 4 ou 5 meses. Não, eu vi hoje o governador falou para a gente se preparar para uma crise de 6 meses. E a crise não vai ser só a crise na saúde, né? A gente vai viver uma crise financeira, né? A gente já pode vislumbrar isso, né? Enfim, a gente vai precisar se reerguer depois, né? Mas, gente, não se desesperem, não percam a esperança, porque um bebê é sempre uma esperança, né? A esperança no novo, a esperança em Deus, é o rosto de Deus ali. Então, a gente, óbvio que vai se preparar, que a gente vai tentar imaginar todos os cenários, mas a gente precisa manter a nossa confiança em Deus e a nossa esperança, né? A esperança é que o bebê vem como um sinal de esperança para nós, para nossa família, sabe? E eu escuto de muitas famílias, né, que um novo bebê vem sempre com pão debaixo do braço, né? Óbvio que esse pão vem junto de muito trabalho, né? O pão não vai cair do céu, né? Mas eu imagino, porque eu testemunho isso em muitas famílias, né? Da força que o filho traz para os pais, né? De trabalhar mais, de se empenhar mais, de tirar a água de pedra, né? E muitos milagres acontecem também quando a gente se abre a vida e ao dom que é o filho. Sim. Né? Então, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que se planejar, a gente tem que imaginar todos os cenários, mas a gente tem que confiar em Deus. Sim. Gente, Su, eu acho que a gente pode abrir para pergunta, né? Sim. Eu já vi 2 aqui, que eu vejo que a hora se avança. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu vi 2 perguntas, mas aqui tem um marcadorzinho. Não sei se dá para ver no teu. Mim. Só pra você. É porque eu entendi. Eu pedi para vocês mandarem a pergunta aqui na interrogação, vocês não mandaram. Vocês mandaram aqui mesmo. Mas quem for mandar agora, manda lá na interrogação. Eu vou responder essas... Responder não. Vou abrir 2 aqui que eu tô me recordando, tá? A primeira perguntava, mas só 2 enfermeiras e uma doula dá para assistir... Eu tô falando como eu lembro, tá, gente? Porque eu tentei decorar. 2 enfermeiras e uma doula assistem parto domiciliar? Pode, mas vai precisar ir depois que nascer para o hospital? Conta isso, Su. Inclusive, o parto domiciliar que eu assisti foi com uma enfermeira e com uma doula, porque foi não planejado. O bebê resolveu nascer em casa e não deu tempo de ir para o hospital. E deu certo, a gente não precisou ir para o hospital. Né? Dão conta assim, porque a enfermeira obstetra, ela também atua na neonatologia. Então, são 2 profissionais, um para a mulher e um para o bebê. Né? Então, pelo menos, né? Então, enquanto uma vai estar 100% focada na mulher, e as 2 estão, né, durante o trabalho de parto, se revezam nos momentos de descanso e tudo mais, a outra está ali para também, né, avaliar o bebê e tudo mais. Mas a enfermeira obstetra é habilitada, né, para avaliar tanto a mãe quanto o bebê. Né? E a própria enfermeira obstetra, ela emite a declaração de nascido vivo, né, faz os primeiros exames do bebê, vê se está tudo bem, fala qual é a nota de Apgar, né, consegue avaliar, né, faz o exame do coraçãozinho, né, ajuda na amamentação. É porque, na verdade, gente, a classe médica é muito mais especializada. Né? No parto hospitalar, você tem 2 obstetras, você tem um anestesista, que não vai ter anestesia no parto domiciliar. Você vai ter o pediatra, que a enfermeira obstetra atende também a neonatologista. Né? E você vai ter, quem que eu estou esquecendo? O pediatra, 2 obstetras, o anestesista e o instrumentador. Que também não precisa de instrumentador no parto domiciliar, se precisar, né, de alguma sutura, de laceração, a própria equipe de enfermagem faz. Então, sim, super dá certo. Né? Inclusive, né, tem uma mega mala, tem oxigênio, tem oxímetro, tem tudo
que é necessário, né? Olha, eu já me incluindo, né? A Já tá equipe quase. leva, quase. A equipe leva uma mala prevendo várias situações, né? Se precisar, depois de um parto, se tiver uma hemorragia, tem soro, tem ocitocina, tem ali tudo que vai precisar para os primeiros socorros, né? Daquela mãe, né? Se o bebê nascer mal, precisa ser reanimado. Tem tudo que for necessário para o kit de reanimação do bebê, né? Enfim, é seguro, gente, é seguro, né? E Ah, a única só. coisa que Parei. precisa ter 20 minutos, né? Precisa ser de 20 a 30 minutos do hospital. Por quê? A enfermeira vai estar ali avaliando sempre, né? E qualquer mudança do padrão, né? A gente não vai poder esperar tanto tempo em casa, né? Vai para o hospital. Uhum. Né? No hospital, talvez a gente espere mais tempo, né? Antes de ir para uma cesariana, por exemplo. Mas em casa, diante de mudanças expressivas na fisiologia do parto, a gente não pode ficar esperando, né? Então o parto tem que ser redondo, por assim dizer, né? Ele tem que seguir o curso da fisiologia mesmo. Gente, a Su tá falando das duas enfermeiras, tá? Durante o parto, que são a obrigação, né? Sim, A doula, na verdade, que a menina perguntou, mas só duas enfermeiras e uma doula dão conta de assistir um parto? Na verdade, só duas enfermeiras, gente. A doula é um plus a mais para vocês que amam a gente, claro. A doula não é da área de saúde, só as sim, duas enfermeiras já são suficientes para assistirem o parto. Só precisa delas duas. É óbvio que a assistência da doula, toda mulher merece uma doula, mas não é obrigatório ter a doula no seu parto domiciliar. Então, se você estiver ali planejando já por conta do Covid e não tem como pagar uma doula, mas desejaria um parto domiciliar, as duas enfermeiras elas já fazem o valor do parto domiciliar e elas já são autossuficientes. A doula é sim. para questão emocional e física da mulher. É uma outra história, é um outro trabalho. A Não é assistência da obrigatório no doula em parto domiciliar, casa tá? é que nem a assistência da doula no hospital. Não Exatamente, é muda. algo a Inclusive eu mais. falo, né? Cada dia que passa, eu sou menos doula e mais enfermeira, né? Eu brinco que quanto mais a gente sabe da técnica, menos doula a gente é. Porque a gente começa a pensar em outras coisas, começa a pensar nos aspectos técnicos, Preocupar com outras coisas, se né? preocupar com outras coisas, enquanto a doula tem que estar voltada para a mulher. Por isso eu não acredito. Gente, ó, dezembro, ou antes, não sei agora que eu não vou me formar. Eu falo, dezembro, gente, acabou, eu não sou mais doula, eu sou enfermeira. É óbvio que eu vou trazer toda a bagagem de doula comigo. E eu não acredito nesse negócio de fisiodoula, enfidoula, não sei o que doula, porque doula é Não, doula, entendeu? Doula é enfermeira doula. é enfermeira, físico é físico, fotógrafo é fotógrafo, médico é médico, cada um sou Exatamente. cada um, marido é marido. Não dá pra confundir as coisas. Marido também não é doula. Sabe, então a gente começa, gente, eu não tô falando isso. Eu sou doula, eu podia não falar isso, sabe? Mas a gente começa, sendo bem sincera, a prestar atenção em outros aspectos que são técnicos, enquanto a doula precisa estar voltada para a mulher, para o bem-estar da mulher. Né? Por isso que uma enfermeira não consegue fazer o papel da doula. Né? Porque se acontecer, por exemplo, um caso, né, o bebê começa a acelerar o coraçãozinho, taquicardizar. Né? A enfermeira vai ter que prestar atenção naquilo. E se não resolver, vai ter que ir para o hospital. Né? Se não estabilizar. Enquanto ela pensa em 1 milhão de coisas para fazer para aquele bebê estabilizar, para aquela mãe, se vai ter que dar oxigênio, se não vai, se um óleo essencial resolve, se não resolve. É a doula que está ali dando assistência para aquela mulher que muitas vezes já se perturba só de ouvir o coração acelerado, porque a mãe conhece o coração do seu filho, Sim. o fluxo do batimento, sabe? Uhum. Então, gente, se puderem, tenham doula e tenham enfermeira, porque enfermeira não é doula. Estamos aí. Ponto. Gente, a Joyce perguntou aqui, só que agora eles vão derrubar a gente mesmo. A Joyce está Também perguntando. falo E muito. quando a cidade mais próxima que realiza parto domiciliar tem muitos casos de Covid-19? Cara, eu acho que a Suelen pode responder também, mas se a cidade tem muitos casos, a cidade que realiza parto domiciliar vai ter caso na casa e vai
vai ter caso próximo, seja domiciliar, ou vai ter caso próximo no hospital. Acho que cabe a ela escolher, né? Eu prefiro ir para um hospital onde tenho muito mais chance, ou eu prefiro ficar na casa onde os vizinhos... Entendeu? Se tem muito, vai ter muito no hospital, vai ter muito na casa. Acho que isso não faz muita diferença. Sim, Faz, Su? inclusive no hospital vai ter muito mais. Né? Eu acredito que se houver possibilidade de ficar em casa, vai ser bem mais seguro. Né? E quanto mais transmissões tiver, quanto mais casos tiver, mais seguro é ficar em casa. Né? Porque quem vai entrar de fora, o contato que você vai ter vai ser com as suas enfermeiras e com a sua doula e ponto. Né? E você saindo de casa, você se expõe a muito mais riscos, a muito mais profissionais, a muito mais pessoas. Né? E eu não sei como que tá agora, mas provavelmente a gente vai ter, a enfermagem vai ter que ter, por exemplo, uma roupa só de assistir parto. Né? Vai ter que chegar na casa da mulher, trocar de roupa, trocar de sapato, e quando chegar em casa, trocar de roupa. E a mesma coisa a gente vai pra rua, a gente tem que chegar em casa, tirar a roupa toda, botar na máquina e tomar banho. Né? Então, é isso. E usar máscara e todos os EPIs, né, que que a gente chama de equipamento de proteção individual, vai ter que ter. Mas eu ainda acho mais seguro ficar em casa. Cada um tem que ver a realidade da sua família. Isso. Ai, Su, foi uma alegria te receber aqui. Oh, Mandigudu. Eu amei. Eu amo sempre, né? Muito É sempre bom partilhar contigo. Muito bom, gente. Eu achando que eu ia ficar sem live essa semana, e Suelen me manda uma mensagem: o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, eu tenho uma reunião. Aí eu falei, eu pensei comigo, será que depois da reunião não dá? Né? A live com a Suelen é irresistível. Aí, pronto. A gente tá em casa de quarentena mesmo? Vamos fazer live. Aí agora as crianças já estão dormindo desde 7h15 da noite, agora termina a live, vamos ver série. Agora é o terceiro tempo com o maridão. É isso aí. E, gente, não deixem de estudar, não se desesperem. A Beta tá com o grupo do Telegram, eu tenho grupo do Telegram. Semana que vem a gente vai ter a semana Parto Ativo, que a gente vai estudar o livro Parto Ativo. Né? E tem muita coisa boa por aí, porque tá todo mundo em casa e vai ter muito conteúdo para vocês. E é isso. Show de bola, Su. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada pela live maravilhosa. Eu vou tentar salvar agora quando terminar, para conseguir colocar no YouTube, pra gente não perder nenhuma informação. Ai, maravilha. Essa live. Foi muito bom, eu gostei muito também. Meninas. Continuem encaminhando essa live para as amigas no direct, pra gente, pra todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Como entra no grupo, Su, no teu? Como entra? Tá na bio. No link da bio da Suelen. Fala o teu Instagram, @ Doula Suelen Rei. Doula Suelen Rei. Você entra na bio da Suelen, entra lá no grupo do Telegram dela. Tá bem? Fiquem com Deus. Beijo. Uma boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau. Shalom. Shalom.